Setembro de 2025, exatamente às 7h23 da noite, um bombardeiro Su-24M, de 40 anos, está realizando suas verificações finais para uma de suas missões mais desafiadoras. Enquanto a equipe de solo realiza verificações com macacos hidráulicos, dois enormes mísseis Storm Shadow, cada um pesando 1.300 kg, estão presos nas duas asas do avião. Dentro deles estão ogivas Tandem Broach, cada uma pesando 450 kg, projetadas para colapsar abrigos, stand... Espera. Protege um cretonado por dentro. Tá vindo. Enquanto o jato se move em direção à pista com essa carga mortal de 2.600 kg, a equipe vê verde no teste final de travamento e se retira com um aceno silencioso. O alvo está a aproximadamente 850 quilômetros de distância da base da 7ª Brigada de Aviação Tática no Oblast de Khmelnytsky. Para o piloto do Su-24, esta missão seria o voo mais perigoso de sua carreira. O alcance de 250 quilômetros dos mísseis Storm Shadow parece uma apólice de seguro no papel, mas, na realidade, era uma armadilha mortal. Porque o piloto teve que lançar essas ogivas carregadas com 450 kg de explosivos a uma distância de cerca de 15 km para atingir o alvo. E isso significava mergulhar em uma área fortemente protegida por defesas aéreas e radares russos. No entanto, o Su-24 decolou da pista como uma flecha para um voo de cerca de 35 minutos. Um único erro na operação resultaria em uma derrota catastrófica para as forças ucranianas, porque naquele momento, um enorme grupo mecanizado blindado do 41º Exército Russo e do 20º Corpo estava se preparando para uma grande ofensiva em Pokrovsk. A pressão ucraniana ao longo da linha Pokrovsk-Drobiba havia forçado um grande bolsão, colocando 2 regimentos russos na área sob a ameaça de cerco completo. O pedido de apoio havia chegado ao 41º primeiro Exército e à Segunda Divisão. Atrás das linhas de frente, dezenas de tanques T-90, veículos de combate blindados BMP-3 e obuseiros autopropulsados estavam se reunindo para um contra-ataque em direção a Pokrovsk, enquanto comboios de combustível e munição aguardavam sua vez de se mover. No entanto, esta linha de ataque colapsaria antes que um único tanque pudesse virar suas esteiras, porque o alto comando russo cometeu um dos erros mais imperdoáveis na guerra moderna. No dia anterior, o sistema de guerra eletrônica e inteligência de sinais baseado em terra da Ucrânia, Ortizia-M, havia detectado uma intensidade anormal de tráfego de dados em frequências específicas usadas por comandantes russos seniores. Os oficiais russos agiram dentro de suas zonas de conforto, confiando em suas rotinas. Ninguém sabia que essas conversas e fluxos de dados já haviam sido filtrados e catalogados. Os sinais se cruzaram em 2 pontos: a fábrica de radioeletrônica Topaz, no norte da cidade, e a enorme usina metalúrgica de Donetsk, no centro. Drones de reconhecimento Shark, imediatamente direcionados para a área, rastrearam este rastro a partir de uma altitude de 15.000 pés, com câmeras de zoom óptico poderoso. A observação prolongada dos drones de reconhecimento Shark por várias horas forneceu confirmação visual da rotação de veículos e do número de escoltas de oficiais de alta patente entrando e saindo das instalações. A confirmação visual foi fornecida por drones Shark de que essas 2 instalações industriais eram a sede do 41º Exército e da 20ª Divisão. As forças ucranianas também detectaram as preparações do enorme comboio mecanizado de tanques para um ataque dessa forma. No entanto, a maneira de parar o enorme comboio de tanques russos não era bombardeando o comboio nem colidindo com ele na linha de frente. Como as tropas ucranianas não tinham tempo para defesa contra-ataque e emboscada, o plano era muito mais ousado e inteligente: eliminar a fonte da inundação, ou seja, os 2 cérebros que a controlavam simultaneamente e com um único golpe de precisão. Portanto, a única chance era um tiro bem-sucedido do Su-24. Donetsk e seus arredores eram protegidos por uma rede dos mais avançados sistemas de defesa aérea em camadas da Rússia, como o S-300 e o S-400. Mísseis Storm Shadow voavam logo abaixo da velocidade do som a uma velocidade de Mach 0.8 a 0.95. Lançar a partir do alcance máximo, uma distância segura, significava dar aos radares e caças russos uma janela de ouro de aproximadamente 15 minutos para detectar, rastrear e destruir esses alvos lentos e estáveis. Isso significava que a operação falharia antes mesmo de começar. A solução estava naquela linha tênue entre a loucura e o heroísmo, reduzindo o tempo de voo dos mísseis para menos de 1 minuto. Ele lançaria os mísseis a cerca de 15 quilômetros do alvo e de alguma forma sairia de lá vivo, sozinho, sem escoltas. Sua única proteção seria o domínio de sua aeronave em baixa altitude, as capacidades de contramedidas eletrônicas adquiridas através da integração na OTAN e a sinfonia mortal que logo explodiria no céu sobre Donetsk.
O Su-24 disparou da pista como uma flecha e desapareceu na escuridão da noite com suas duas cargas mortais de 1.300 kg. Segundos após a decolagem, o piloto empurrou o manche para frente, forçando a aeronave a descer em direção ao solo. A apenas 50 a 60 metros de altitude, deslizava entre as copas das árvores, quase ao alcance da janela lateral do cockpit e das linhas de energia, explorando os pontos cegos do terreno. Isso era o que o Su-24 fazia de melhor. Seu radar moderno de acompanhamento de terreno integrado à fuselagem envelhecida, combinado com mapas digitais, tornava-o quase invisível ao radar russo, transformando-o em um fantasma. No entanto, o sucesso do piloto dependia inteiramente da coordenação perfeita de toda uma rede de guerra eletrônica, dezenas de drones e o centro de comando em Kiev. A coordenação de apoio com os drones a serem usados para engano e despiste era crucial para o sucesso da operação. Vários drones decolaram de diferentes bases secretas na Ucrânia, como peças de uma grande orquestra. Ao mesmo tempo, os 3 mísseis de cruzeiro Peklo, recém-desenvolvidos pela Ucrânia, também foram lançados. Eles não eram iscas, eram as tropas de choque que apareceriam na cena segundos antes do ataque principal. Seus alvos eram os mesmos dos Storm Shadows. 2 eram o quartel-general do 41º Exército e 1 era o quartel-general da 20ª Divisão. A missão deles era causar pânico e caos ao infligir danos iniciais, forçando o pessoal nos centros de comando a se abrigar e, mais importante, atrair toda a atenção dos russos para si, comprando ao piloto do Su-24 aqueles segundos inestimáveis. Os mísseis drone Peklo foram acompanhados por um enxame composto por 15 drones kamikaze UJ-26 Beaver e RA-M2X voando a média altitude. A missão deste enxame kamikaze era simples: ocupar os consoles de radar das baterias Pantsir e Tor, enchê-los com alvos falsos e forçar os operadores a tomarem decisões erradas. 7 dos UJ-26 Beavers neste enxame tinham uma tarefa muito mais específica. Eles visariam os gabinetes de distribuição de energia e as salas de UPS de backup dos centros de controle de radar na área. O plano não era criar um apagão total, mas sim um ponto cego setorial, criando interrupções no fluxo de dados que durariam apenas segundos, mas seriam de vital importância. Toda essa operação complexa estava sendo gerida em tempo real a partir de um centro de comando subterrâneo em Kiev, via um link de satélite criptografado. Na tela gigante, ícones representando os Su-24, drones kamikaze e Peklos avançavam em meio a círculos vermelhos ameaçadores, indicando os alcances dos radares russos. Os pacotes kamikaze se revelavam com perfis de altitude incomuns e mudanças de direção súbitas. Os operadores russos tinham que lidar com dezenas de alvos, interferências e ecos falsos aparecendo simultaneamente em suas consoles de radar. O primeiro link kamikaze falhou em travar e ocorreu uma falha de 20 segundos no pacote, enquanto o operador tentava mudar a banda de frequência. Esse atraso pode ter parecido um alívio temporário nos consoles russos, mas na verdade era apenas parte do caos. No entanto, 7 UJ-26 Beavers continuaram a avançar em direção aos seus alvos, infiltrando-se a baixa altitude. Alguns minutos depois, 2 grandes sucessos foram relatados na rede. 2 drones kamikaze haviam alcançado seus alvos, atingindo 2 estações de radar separadas e um veículo de comando e controle. Um lapso momentâneo na rede de defesa russa criou um ponto cego e uma interrupção na comunicação que durou pouco mais de 1 minuto. Este foi o momento que o piloto do Su-24 estava esperando. Ele mergulhou sua aeronave a toda velocidade por este corredor cego, mas o perigo não havia acabado. Uma aeronave russa, Beriev A-50, AWACS, escaneando a área de alta altitude, detectou instantaneamente a assinatura de calor emanando dos motores do Su-24, apesar deste ponto cego momentâneo, e retransmitiu os dados para a bateria S-400 mais próxima. O som agudo e aterrorizante do aviso de travamento do radar soou no fone de ouvido do piloto. Em um reflexo de fração de segundo, ele puxou o manche para trás, quase colocando a aeronave em uma subida vertical para reduzir a velocidade abruptamente e simultaneamente apertou o botão de shaft flare. As partículas de metal e a nuvem de calor de magnésio que irromperam da traseira da aeronave enganaram com sucesso a cabeça buscadora do míssil 48N6E que se aproximava. O míssil maciço, indo em direção ao alvo falso, explodiu a vários quilômetros de distância no céu em uma enorme bola de fogo. Foi uma dança de vida ou morte que durou segundos. Quando o piloto escapou do perigo e mergulhou de volta para a baixa altitude, os Peklos estavam prestes a alcançar seus alvos. O trio de Peklos entrou na cidade por diferentes eixos. Um foi detectado e abatido a 8 km por uma bateria Tor. Outro foi destruído a 12 km por um Pantsir. 2 bolas de fogo apareceram no céu.
No entanto, a terceira contornou todas as defesas e atingiu a principal torre de comunicações no telhado da fábrica Topaz, onde estava localizado o quartel-general do 41º Exército. A explosão da ogiva de 50 kg despedaçou a torre como um palito, cortando a principal comunicação do quartel-general com o mundo exterior e causando grande pânico no interior. Os comandantes russos e operadores de defesa aérea tinham voltado toda a sua atenção para este ataque súbito e inesperado. As sirenes de alarme estavam soando e todos tentavam entender o que estava acontecendo. Este único impacto perturbou o ritmo disciplinado lá dentro. Este era o momento perfeito que eles estavam esperando. O caos, o pânico e as comunicações interrompidas eram o melhor disfarce para os mísseis Storm Shadow. O piloto havia alcançado o ponto de lançamento. Imagens ao vivo de um drone Shark aguardando acima confirmaram que os alvos estavam ativos e que comandantes de alta patente estavam nos edifícios. O comando final de Kiev veio em uma única palavra: fogo! 2 Storm Shadows se desprenderam suavemente das asas da aeronave e começaram suas jornadas autônomas mortais. Enquanto os mísseis deslizavam em direção aos seus alvos, o piloto fez uma curva acentuada, levando a aeronave ao limite, e começou a raspar novamente as copas das árvores para escapar do inferno que havia criado. 35 segundos depois, o primeiro Storm Shadow atingiu o bunker do 41º Exército sob a fábrica Topaz. O míssil mergulhou no eixo principal de ventilação, guiado a laser por um drone Shark. No subsolo, a dezenas de metros abaixo da superfície, ele detonou bem no meio do general e sua equipe. A imensa energia presa dentro do abrigo subterrâneo não encontrou escape. A onda de pressão ricocheteou nas paredes de concreto e despedaçou tudo lá dentro. Equipamentos, planos, quase até seus átomos. 43 segundos depois, o segundo Storm Shadow alcançou o quartel-general da 20ª Divisão na fábrica de metalurgia. A ogiva Broach funcionou como uma sinfonia impecável. O explosivo inicial perfurou várias camadas de concreto reforçado no topo do edifício, criando um buraco perfeito para a ogiva principal passar. Milissegundos depois, a ogiva principal de 450 kg deslizou por aquele buraco e explodiu bem no coração do edifício, no meio do centro de comando. A onda de pressão maciça rasgou todos os andares de dentro para fora, sem encontrar rota de escape. A estrutura de aço do edifício resistiu por um momento. Então, incapaz de suportar seu próprio peso, desabou em uma enorme nuvem de fogo, fumaça e poeira de concreto, levando tudo dentro consigo. A reação inicial do lado russo foi ocultar o pânico e a escala do desastre. Foi relatado que ambas as instalações foram rapidamente cercadas por cordões militares formados por unidades Spetsnaz e FSB. Todas as estradas que levavam à área foram bloqueadas. O trabalho de remoção de destroços começou sob refletores durante toda a noite em absoluto sigilo. Sirenes de ambulâncias e caminhões de bombeiros que não pararam durante a noite, máquinas pesadas trabalhando até de manhã e ruas fechadas ao tráfego com fita militar revelaram toda a verdade. O impacto do ataque pode ser descrito como a paralisia do comando da Rússia. Os quartéis-generais do 41º Exército e da 20ª Divisão não eram apenas locais onde ordens eram dadas, mas também centros onde a inteligência de toda a linha de frente era reunida, analisada, e os fluxos de artilharia, apoio aéreo e logística eram direcionados de acordo. Quando esses centros foram destruídos, o exército perdeu seu cérebro. As tropas no campo não conseguiam contatar seus superiores. Os telefones ficaram mudos, as redes criptografadas colapsaram e o exército voltou a uma estrutura onde as ordens eram transmitidas em papel, extremamente lenta e ineficiente em pleno século XXI. Planos horários se estendiam por dias. Na guerra moderna, a eficácia da artilharia depende da brevidade do tempo entre o sensor e o ataque. Os quartéis-generais funcionavam como centros que processavam informações de alvos de vantes e observadores avançados e as transmitiam para as baterias de artilharia. Quando este centro foi destruído, milhares de canhões de campo russos no campo de batalha ficaram em grande parte cegos e surdos. Assistimos à mesma situação nestas operações. Após os ataques da Ucrânia a 2 centros de comando russos, o fogo de artilharia do Kremlin ou parou completamente ou se transformou em fogo de assédio aleatório com baixa precisão. A grande ofensiva mecanizada que estava sendo preparada exigia enormes quantidades de combustível e munição. Os centros que gerenciavam o fluxo e o tempo desse suprimento eram os quartéis-generais que foram atingidos. Sem eles, os comboios logísticos atrás das linhas de frente permaneceram em seus depósitos aguardando ordens. Centenas de tanques e veículos blindados tornaram-se pilhas de metal, desprovidos de combustível e munição. A destruição desses 2 locais industriais, considerados o coração de Donetsk e considerados intocáveis, criou uma onda de choque dentro do exército russo e entre seus colaboradores. Mesmo o pessoal servindo nos quartéis-generais atrás das linhas de frente não se sentia mais seguro. Isso levou a uma profunda desconfiança e paranoia entre os escalões de comando.
Os elementos sobreviventes do comando russo começaram a se dividir em unidades menores e dispersas e a mudar constantemente de localização. Embora isso tornasse mais difícil atingi-los, reduziu permanentemente sua eficiência de comando e capacidades de coordenação. As reuniões no centro de comando do exército russo nas linhas de frente ucranianas tornaram-se mais curtas. As decisões foram adiadas e, mais importante, a questão de quem os havia alvejado desencadeou uma caça às bruxas dentro das instituições. O FSB iniciou investigações suspeitando de um traidor ou infiltração interna, minando ainda mais o moral e a iniciativa do pessoal militar. Este ataque não apenas parou a ofensiva russa, mas também criou uma oportunidade de ouro para a Ucrânia assumir a iniciativa em todo o Donbass. Com a frente russa paralisada e em um estado de vácuo de comando, a Ucrânia lançou sua contraofensiva. Quando a coordenação da artilharia e defesa aérea russas falhou, os próprios drones, artilharia e até unidades blindadas da Ucrânia encontraram muito mais liberdade de movimento no campo de batalha. Áreas que antes eram arriscadas devido ao fogo de contrabateria russo, agora se tornaram terrenos de caça para a artilharia ucraniana. Unidades russas sem comando começaram a deixar lacunas em suas linhas defensivas. Forças especiais ucranianas e pequenos grupos móveis de assalto infiltraram-se nessas brechas, atacaram as linhas traseiras russas, cortaram rotas de abastecimento e lançaram contra-ataques locais. Avanços que teriam levado meses agora estavam sendo feitos em questão de dias, graças a esse vácuo de comando. A Ucrânia não era mais o lado que reagia ao próximo movimento da Rússia, era o lado que ditava o ritmo e o local da guerra. A guerra de trincheiras estática em Donbass ganhou o potencial de se transformar em uma guerra de manobra dinâmica a favor da Ucrânia. Portanto, esse movimento não era apenas uma história de edifícios em chamas e comandantes mortos. Isso marcou o início de como a tecnologia, a inteligência e a determinação poderiam prevalecer sobre a força bruta.